Obrigado. Timothy Cariquer é teólogo e ele foi o primeiro diretor acadêmico do Centro Evangélico de Missões. Ele viveu com sua esposa Marta em Viçosa durante os anos 80. Naquela época, ele era, além de diretor, professor do SEM. Timóteo e eu somos nativos do estado de Carolina do Norte, nos Estados Unidos, de cidades antigamente rivais, mais ou menos igual à rivalidade entre, vamos dizer, Uberaba e Uberlândia. O casal, eles foram nossos vizinhos em Acamari. Beth e eu curtimos muitos domingos de tarde junto com eles e sentimos muito falta deles quando saíram de Viçosa. O percurso deles, desde então, é longo demais para detalhar aqui. Apenas destaco que hoje Timóteo é missionário da Igreja Presbiteriana Independente. Ele é autor de vários livros sobre cristianismo, envolvido em várias organizações cristãs, tanto no Brasil como no exterior. O casal reside atualmente em Florianópolis e tem 3 filhos, Jennifer, Tim e Sarah. A Marta é filha de uma família evangélica muito conhecida em Campinas. Ela é compositora de várias músicas evangélicas, algumas bem conhecidas. Ela possui mestrado em Linguística Aplicada e, por vários anos, ela deu aulas também sobre esse assunto no Centro Evangélico de Missões. Somos muito gratos pela presença e contribuição virtual em nossa comemoração da IPV. E eu quero aproveitar deste momento para agradecer pessoalmente o casal, Timóteo e Marta. Foi em grande parte por causa das suas vidas exemplares, os seus aconselhamentos, a sua amizade e orações que Beth e eu finalmente tornamos membros da IPV em 1996. Na verdade, o Francisco Leonardo e sua esposa Margarida e nosso próprio filho Alan teve muita contribuição nessa ida também para a IPV. E, lógico, a força do Espírito Santo, eu acredito, foi muito importante nisso também. Mas Timóteo e Marta foram os mais insistentes. Eu acho que o Espírito Santo insiste mais, mas dos seres terrestres, eles foram os mais insistentes conosco por uns 15 anos. Eu quero dar glória ao Senhor por isso. Obrigado, Timóteo e Marta. Obrigado, Deus. Sejam bem-vindos ao nosso culto hoje. Que alegria estar com vocês todos. Nós já passamos por tantas igrejas, várias igrejas, né? A vida missionária é uma vida de peregrinação, mas não tem nenhuma igreja que tem tanta intimidade conosco e nós com ela, que é a igreja de Viçosa. Eu falo isso com bastante sinceridade, né? Amizades que nunca vão terminar. E pessoas que ficaram ao nosso lado, lutaram junto conosco as lutas que tivemos como família também. Então, nós somos muito, muito gratos a esse período que nós passamos em Viçosa, e ela, de fato, não termina, né? Mesmo que nós somos distantes. Hoje eu queria compartilhar com vocês algumas palavras a respeito da vida do apóstolo Paulo. A ideia aqui é que é um dia de testemunho, né? O Age nos falou um pouco sobre a sua caminhada, e hoje eu queria falar sobre a caminhada do apóstolo Paulo. E eu tenho um motivo por isso. O motivo é simples. Paulo passou por várias fases na sua vida. E nós também passamos por várias fases na nossa vida, através de lutas, através de conquistas, através de derrotas, através de dificuldades. E cada desafio é como se fosse uma encruzilhada, que a gente tem que tomar decisão para que lado nós vamos seguir.
E o apóstolo Paulo é um exemplo disto para todos nós. Vamos, então, falar um pouco sobre a sua vida. Eu vou usar umas transparências para ajudar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso já. Aqui. Todos conseguem enxergar, né? Sim. Está tudo certo? Então, o próprio título é um pouco estranho, né? A salvação crescente de Paulo. A salvação crescente de Paulo. É uma ideia para muitos estranha. Às vezes, uma vez eu compartilhei essa mensagem e eu coloquei como a vocação crescente de Paulo, que é muito difícil distinguir as duas coisas, né? A salvação tem tudo a ver com o chamado de Deus nas nossas vidas e a nossa caminhada. Mas Paulo crescia na sua fé e na sua salvação. E o que nós vamos fazer nesse período, eu já vou adiantar um pouco, nós vamos olhar a diversas fases na vida do apóstolo Paulo. Nós podemos fazer isso porque nós temos as cartas de Paulo que foram escritas através de um período de 20 a 30 anos, tá? E dependendo em que momento ele escreveu uma carta específica, a gente pode fazer algumas deduções a respeito de como ele avaliava sua própria vida, antes e depois de conhecer Cristo. E o que nós vamos ver é que havia uma percepção crescente e transformador, que mudou ao longo da sua vida, que reflete a sua caminhada, a sua... Então, o que nós vamos fazer, na universidade, aqueles que... Eu sei que não tem muita gente aqui em Viçosa que passou pelas ciências humanas, né? Está todo mundo formado nas ciências exatas, mas nas ciências humanas fala muito da análise de discurso. Nós vamos analisar, nós vamos olhar como, de maneira simples, né, gente? Como Paulo se entendia e como ele é descrito também, no caso, por seu companheiro Lucas, logo no início da sua vida, até chegar no final. Então, vamos olhar algumas passagens iniciais. E Saulo, isso em Atos capítulo 8, Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém e todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões de Judeia e Samaria. Ainda no capítulo 8, alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Um pouco mais adiante, no capítulo 9, nós lemos: enquanto isso... isso nós já lemos, né? Deixa eu ver, acho que foi repetido. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levanta-se, entre na cidade e dali dirão a você o que você deve fazer. Então, essas são as primeiras passagens onde nós encontramos essa figura que, nesta época, era conhecido como Saulo. Agora, Saulo
Saulo era um judeu modelo, um fiel piedoso em quem ninguém, eu digo ninguém, poderia botar defeito. Nós lemos no Novo Testamento a respeito de outras pessoas de grande piedade, cada um do seu jeito. Por exemplo, o próprio fariseu Nicodemos era descrito como uma pessoa piedosa. Os pais de João Batista, Zacarias e Isabel, Simeão e a profetisa Ana, todos esses são descritos como pessoas piedosas. Saulo exerceu a sua piedade através da sua dedicação ao estudo e à obediência às Escrituras. Lembro das palavras do Eite a respeito da exortação do Heve, né? A importância da leitura e da obediência às Escrituras. Agora, não adianta nada a gente protestar dizendo que a obediência de Saulo era obediência à lei, pois na cabeça de um judeu fiel, até então, a lei e as Escrituras eram a mesma coisa. Na verdade, a lei era outra palavra para as Escrituras. Conhecer as Escrituras e praticá-las era simplesmente, ou seja, conhecer as Escrituras e não praticá-las, simplesmente era incompreensível para este fariseu dos fariseus. Ele praticava com os mínimos detalhes. Tanto que, como discípulo de Jesus, agora, mais que 30 anos depois da sua conversão, Paulo pode olhar para trás e considerar a sua dedicação à piedade e à lei como sendo uma vida irrepreensível. Eu acho que alguns lembram dessa afirmação em Filipenses 3, versículo 6. Hoje nós queremos apresentar essa figura, o apóstolo Paulo, que era nada menos do que o maior missionário que o mundo jamais conheceu. Ou, para aqueles que puxam para o lado da teologia, é o maior teólogo, o teólogo mais importante de toda a história do cristianismo, que interpretou os dados, o ministério, a importância de Cristo Jesus para a igreja primitiva e que foi repassado para nós, especialmente através da reforma protestante. Mas eu espero que a vida de Paulo seja uma inspiração para você, como tem sido para mim, mas talvez não do jeito que você imagina. Hoje nós queremos enfatizar este aspecto da vida do apóstolo Paulo que quase ninguém menciona, isto é, o desenvolvimento da salvação de Paulo. Parece uma ideia estranha, pois geralmente se pensa que Paulo se converteu de vez, que houve uma transformação radical, instantânea, que foi tudo, como eu disse, de vez, né? Ficou literalmente cego e depois chegou a enxergar. De perseguidor assíduo da igreja, se transformou em um dos maiores defensores e propagandistas. E tudo isso é verdade. Mas então, não havia desenvolvimento da salvação de Paulo? E se fosse, como era? Lembrem-se que a expressão desenvolver, que talvez choque alguns, né? Ou completar a salvação, vem do próprio apóstolo Paulo. Ele mesmo, em Filipenses, capítulo 2, versos 12 a 13, diz: continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar, ou as outras versões dizem desenvolver, a salvação de vocês. Pois Deus está sempre agindo em vocês, veja bem, Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento quanto nas ações, aquilo que a gente crê e o nosso comportamento.
Ou seja, essa ideia de desenvolver a sua salvação vem do próprio apóstolo Paulo. Claro que nós, no meio reformado, somos muito rápidos para dizer que não, isto é a santificação, né? Isto está se referindo à santificação, a vida de crescer depois da conversão. Eu apenas observo que a linguagem que Paulo usa é desenvolver a salvação. Aliás, o conceito bíblico da salvação é um pouco diferente do conceito popular. Se eu perguntar para você, quantos de vocês são salvos? Provavelmente, vou ver aqui, né? Quantos levantam a mão, né? Muita gente, o Eide não está levantando, né? Não sei se ele está salvo. Pedro Paulo também, não estou vendo, né? Mas, de qualquer maneira, a maioria levanta a mão. Mas, no conceito bíblico, ninguém é salvo, a não ser que tenha morrido e ressuscitado. A nossa salvação completa é descrita como a ressurreição corporal. Se meu corpo não está salvo, eu não estou completamente salvo ainda. Nós estamos em processo. E essa ideia vem do próprio apóstolo Paulo. Então, como aconteceu isso na vida dele? Vamos ver isso em 4 passos ou 4 fases da vida cristã e convido você a refletir a respeito. Agora, deixa eu fazer agora a Marta está comigo, né? Uma ressalva. Marta salva a minha pele muitas vezes, né? Para não falar muito mal. Uma ressalva. Se quiser olhar para ele, está aqui. Ó. Marta, eles estão vendo 2 imagens, pelo seu vídeo e pelo meu, entendeu? Então, estou olhando aqui. Quando falo de 4 fases, não quero sugerir que existem apenas 4 fases. Nem sequer que existiam apenas 4 fases na vida de Paulo. Porque a primeira carta que ele escreveu já foi anos depois da sua conversão. Então, nós não sabemos quantas fases tem. Então, esse não é o ponto. Por favor, não pensem que existem 4 fases do desenvolvimento da salvação. Esses são 4 que a gente consegue detectar da vida de Paulo através das suas cartas. Cada pessoa é um indivíduo, né? Então, a primeira fase. Essa fase eu estou chamando da fase inicial da salvação, de perseguidor para propagandista. Paulo tinha cerca de 25 a 30 anos quando ele se converteu. Quem está nessa faixa etária? 25 a 30 anos. Tá? É um jovem, um adulto jovem, com 25 a 30 anos, quando se converteu. Isso ocorreu entre o ano 31 e 33. Essas datas são bem seguras. Quando eu dou alguma variação, é porque existem debates a respeito do ano preciso, mas a gente pode localizar bem especificamente nesse período. Esta era a fase da sua transformação inicial. Não era uma conversão do mal para o bem, pois antes de conhecer Jesus na estrada para Damasco, Paulo já era um sujeito muito bom. Inclusive, pelos padrões do judaísmo antigo, ele era perfeito. O que significa que ele não havia quebrado qualquer uma das 600 leis nas Escrituras. Em termos morais, eu sei que isso é difícil acreditar, Paulo não era melhor depois da sua conversão do que era antes. Olha só, que afirmação é essa, né? Paulo, em termos morais, não era melhor depois da sua conversão do que ele era antes. O nosso problema é que a gente concebe a conversão em termos de moralidade. E por isso, na hora do testemunho, não foi o caso do Eide, mas na hora do testemunho, nós privilegiamos mais as pessoas que tiveram uma vida mais cabeluda possível,
porque pensamos que isso ilustra melhor o poder de Deus em transformar as pessoas. A conversão de Paulo não era assim. A transformação não era em termos de moral, mas em termos de direção. E se a gente consegue reformular a nossa ideia de conversão para uma ideia de mudança de direção, vamos entender melhor o que Deus fez para Paulo e o que ele quer fazer para você e para mim. Lógico, para algumas pessoas, muitos, aliás, uma mudança de direção exige mudanças radicais de escolhas morais também. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é de uma mudança de direção. Paulo, então Saulo, nesta época, estava literalmente a caminho para Damasco para acabar com o movimento cristão. Jesus o derrubou, o nivelou no chão e o colocou em novo caminho. Nesse caso, o mesmo caminho geográfico, para reforçar e aumentar o movimento cristão. Está vendo? Ele continuou na mesma estrada, mas com uma nova direção. Não de acabar com o movimento, e sim para promover o movimento. De perseguidor, se transformou em um dos maiores promotores da fé cristã. E a minha pergunta para nós é o seguinte: como Paulo se avaliava nessa fase? A princípio, como nós lemos nos Atos dos Apóstolos, Paulo ficou imobilizado. Mas uma vez que a ficha caiu, não havia nada que poderia detê-lo. Veja a descrição a seguir. Ele, Paulo, ficou 3 dias sem poder ver. E durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Paulo ficou alguns dias com seguidores de Jesus em Damasco. Ele começou imediatamente, ele nem sequer fez o curso do 100. Começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. O que você e eu precisamos entender dessa primeira fase é que a conversão, antes de mais nada, é uma mudança de orientação de direção. E essa mudança de direção é essa mudança que possa mudar os nossos hábitos e transformar-nos em servos eficazes de Deus. Muitas pessoas pensam que precisam mudar de moral antes de se converter. Precisam largar algum vício ou detestar alguma coisa ruim que ama. Não é bem assim. É verdade que precisamos nos arrepender. Esta é uma palavra e conceito bíblico. Mas o próprio arrependimento significa literalmente virar as costas e ir em direção contrária do que antes. Depois, confiar em Jesus. É isso que significa ter fé. Ter fé é simplesmente, como criança, confiar em Jesus. Uma vez feita isso, as mudanças interiores podem e vão acontecer. Mas antes de mais nada, é preciso decidir. Eu não vou mais andar na direção que eu estou andando agora. Então, isso é a primeira fase da vida de Paulo. Deixa eu ver aqui, parece que eu pulei essa leitura aqui. Tá?
na primeira fase, as mensagens de Paulo se tornavam cada vez mais poderosas, e lembra que a gente terminou lendo que ele anunciou que Jesus era o Filho de Deus. E então as mensagens de Paulo se tornaram cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Daí nós entramos numa segunda fase da salvação do apóstolo Paulo, o que eu chamo da salvação avaliada, de melhor de todos para o escolhido. Agora Paulo está com 40 a 45 anos. Lembra que antes a gente falou de 25 a 30. Agora ele está um pouco mais velho. São 15 a 18 anos depois da sua conversão. No ano 48, precisamente, tendo cerca de 50 anos e um pouco mais, nós encontramos Paulo não mais silenciado e pasmado pela sua conversão. Ele já havia passado por essa nova fase, a fase da conversão avaliada. Veja como Paulo se entendia 15 a 18 anos depois da sua conversão, especialmente o que ele era antes de conhecer Cristo. Essa passagem vem de Gálatas, capítulo 1, 13 a 15. Ele diz: vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava esta religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu. É uma passagem favorita de nós presbiterianos, né? Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. Nesta segunda fase, Paulo avalia a sua herança, a sua formação anterior, antes de conhecer Cristo. Ele entendia que, quanto à religião, ele tinha sido muito bom. Aliás, melhor do que os outros. Ele fora pessoa muito zelosa e continua sendo. É verdade que ele coloca um porém. Aliás, é um porém muito importante. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu. Mas o que eu quero que vocês reparem é que este porém não alterou a sua autoavaliação que tinha sido um seguidor piedoso de Deus, mesmo que mal direcionado. Mais tarde, cerca de 5 a 7 anos depois, tudo isso mudou novamente. E assim Paulo passou para uma terceira fase da sua salvação, a fase da sua salvação reconsiderada, que eu chamo de perfeito para lixo. Lembra que antes ele se entendia como o melhor de todos, mais zeloso do que dos seus compatriotas, em outro lugar em Filipenses, perfeito, e agora essa perfeição muda. Muitos discípulos de Cristo, talvez a maioria, só Deus sabe, passam a vida toda ou na primeira ou na segunda fase da salvação. E eu não digo isto a título de crítica, apenas muitos de nós não imaginamos que tem algo mais, mas há. E Paulo descobriu isso quando ele reconheceu que toda aquela bondade, piedade, fidelidade e herança na fé, diante da sua caminhada dia a dia com Jesus,
a vida cheia do Espírito Santo não passava de lixo. Em algum momento, entre a hora que ele escreveu a carta aos Gálatas e as cartas aos Coríntios, 5 a 7 anos depois, e a carta aos Filipenses, uns 10 a 12 anos depois de ter escrito a carta aos Gálatas, não sei se estão me acompanhando, com seus 55 a 62 anos de idade, Paulo reconheceu o seu devido tamanho diante de Deus e reconheceu que tudo que ele realizava antes não era absolutamente nada diante daquilo que Deus havia feito na sua vida. Uma nota de rodapé. Veja a passagem de anos. Essas percepções não vêm com facilidade. Na primeira fase, Paulo tinha 25 a 30 anos. Na segunda fase, 45 a 55. Agora ele está um pouco mais velho, chegando a 62 anos de idade. E olha o que ele diz. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E outra passagem aqui. No passado, isso em Filipenses agora, no passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Agora, que passado é este, né? A gente imagina que esse passado é antes de conhecer Cristo, mas acredito que esse passado, de repente, é depois de conhecer Cristo também, pelo que ele tinha falado em Gálatas e em 1 Coríntios. Mas no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda com pé, né? Comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. E joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. E ainda em Filipenses, o meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a conhecerem a grandeza de Cristo. Pois, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, eu não sei se perceberam a diferença. Vamos pausar um pouquinho. Na primeira fase da sua salvação, Paulo estava pasmado. Era a fase pentecostal. Desculpe a todos, né? Paulo se converteu, virou um pentecostal. Estava pasmado. Na segunda, ele reconheceu que teve boa formação e que era sujeito bom diante de Deus, antes de conhecer Cristo, mas que estava no caminho errado. E Deus o havia colocado no caminho certo. Ele fora escolhido, virou presbiteriano. Pena que não posso ouvir os améns aí na foto do vídeo, né? Agora, nessa terceira fase da sua salvação, vocês estão curiosos, né? Nessa segunda fase da sua salvação, 20 a 23 anos depois da sua conversão, Paulo entendeu que aquela vida anterior a Cristo, que antes considerava boa, mesmo que mal direcionada, comparado com o ganho de andar com Cristo todos aqueles anos, era perda. Paulo virou um presbiteriano puritano, no bom sentido. Diante de 20 a 23 anos de caminhada com Cristo, 17 mil quilômetros de viagens missionárias, a pé, a cavalo e via marítima,
e com mais 7.000 ainda por fazer, antes da sua morte. Diante das vitórias e dos sofrimentos, aqueles anos, como fariseu dos fariseus, farisérrimo, diminuíram tanto que viraram literalmente lixo. Paulo virou um missionário transcultural puritano, por falta de melhor nomenclatura. De repente, você tem alguma outra sugestão? Será que um dia você e eu podemos entender as nossas vidas dessa forma? Será que nossa caminhada com Cristo poderá ser tão íntima e tão produtiva que poderemos considerar nossa vida anterior em comparação como lixo? É um alvo e tanto para cada um de nós, não é? Só que, por incrível que pareça, isso não era suficiente para Paulo. Eventualmente, uns 5 anos depois, a percepção da sua vida anterior como boa em si, mas lixo em comparação com a caminhada na fé, esta percepção mudou nova e sutilmente, e assim Paulo passou para uma extraordinária quarta fase da sua salvação, no qual eu não tenho nomenclatura contemporânea, não sei como chamar essa fase. Aqui eu vou chamar de fase da salvação entregue. É a passagem que nós lemos no início do culto. De vida boa antes, mas lixo diante de Cristo, para a vida de blasfemo e infiel. Olha a diferença. Nessa quarta fase, Paulo havia esquecido que antes de conhecer Cristo vivia uma vida boa. Esqueceu ou reavaliou radicalmente. A vida anterior não era mais boa virada lixo. Era simplesmente deixou de ser boa. Veja como Paulo falava da sua vida anterior a Cristo. Isto é a passagem que nós lemos no início do culto em 1 Timóteo, capítulo 1, se bem de uma outra versão, esta da nova tradução na linguagem de hoje. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele ainda mantém sua herança reformada aqui, né? Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. Resumindo o ensino de Paulo, o ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais todo mundo levanta a mão, eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim. Para que Cristo Jesus pudesse mostrar a sua paciência comigo. E isto ficará como exemplo para a IPV, para Timóteo e para todos, os que no futuro vão crer e receber a vida eterna. Perceberam a diferença? Antes de conhecer Cristo, a sua vida não era mais boa, mas mal direcionada. Não era nem sequer boa, mas virado lixo, em comparação com a vida com Cristo. Muito mais do que isso, ao invés de pensar na sua vida como fariseu, como irrepreensível, agora Paulo fala com todas as letras: eu não tinha fé. Eu sou o maior dos pecadores. E nós?
como estaremos diante disto? Eu confesso que é fácil, especialmente quando o pregador, eu estou manipulando para todo mundo levantar a mão, né? Eu levanto, todo mundo levanta. Mas é outra coisa a gente encarnar isso, entendeu? Viver isso. A bem da verdade, nós pensamos que somos bons. Na verdade, isso está no cerne da doutrina reformada, algo que a gente está celebrando. Nós não somos bons em nada. Deus nos salva pela graça. E Deus continua nos salvando pela sua graça. Nós não entramos nesse negócio pela graça para depois viver pela lei. Nós entramos nesse negócio na fé cristã pela graça de Deus para continuar vivendo pela graça. Isto é, para reconhecer cada vez mais quem você é sem Cristo. Interessante que Paulo fez essa afirmação uma vez em 1 Coríntios, antes dos coríntios, uma colônia romana, onde na cultura romana o costume era de dar seu currículo vitae, que chamava currículo honoris, de honra, mostrando todas as batalhas que você fez, todas as posições que você exerceu no governo. É seu currículo vitae. E Paulo, em 1 Coríntios, faz exatamente o contrário. Ele faz uma listona de fraquezas, de sofrimentos, de aparentes derrotas, para dizer que a única vida cristã que vale a pena viver é a vida de Cristo, não a vida de Timóteo, da Marta, do Jim, do Pedro Paulo, do Johnny, até mesmo do Heavy, vidas fantásticas. Mas diante do trono de Cristo Jesus, somos nada. E uma vez que nos reconhecemos como nada, Deus então pode e vai nos usar cada vez mais. Uma alegria estar com vocês, compartilhar essas coisas de coração com vocês. Que Deus, de alguma maneira, coloque isso no seu coração. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito
seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Primeiro, saudações a todos, felicidade a todos. Eu queria falar um por um, né, por nome, mas daí não vamos ficar aqui muito tempo, né? Mas amamos estar aqui com vocês nesse período. Então vamos receber a bênção de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de nós. Hoje, amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, todos os dias da nossa vida. Amém.